poderoso para a nossa vida. E eu sei que tem muita coisa nesse ano ainda. E sobre isso eu quero falar com vocês hoje, sobre ir um pouco além. É uma palavra que vocês vão ouvir muito hoje. Fala comigo, fala além. Além é algo que a gente precisa ir, né, ou fazer um pouco mais além. É uma mensagem maravilhosa essa aqui. E eu quero começá-la com vocês com Jesus. Jesus ali em Marcos 14, já na parte final do seu ministério. Ele e os seus discípulos vão para esse local chamado Getsêmani. É interessante que ao estudar aqui a gente entende que era um local de oração. Era um local comum aonde eles iam para ter um momento de oração. O Getsêmani, ele é uma montanha ali do lado de Jerusalém. E você sobe ali, você consegue ter uma visão de Jerusalém. Ali Jesus, ele orou sobre essa parte final da sua vida, a sua entrega, orou por Jerusalém, chorou por ela. Era um local muito especial, esse local. E eles vão ali, Jesus fala para os seus discípulos, sentem-se aqui enquanto eu vou orar. Era um costume de Jesus ao longo do seu ministério, era sempre se separar um pouquinho dos seus discípulos e ir buscar o Pai. Por quê? Porque é onde você encontra a direção. Orar a Deus é onde você recebe dele aquilo que você precisa. E Jesus, ao longo do seu ministério, nos ensina isso. Sempre se afastava um pouco, ia para a presença do Pai e buscava o Pai. E ele sempre voltava pronto. Vocês podem ler os evangelhos e entender isso, ele voltava pronto. Então ele falou, senta aqui, nesse local onde a gente está um pouco mais acostumados a estarmos, a virmos, a orarmos. O texto fala que ele levou os seus mais próximos, Pedro, Tiago e João. Ele começou a ficar aflito, angustiado, veja, era um momento chave do seu ministério, da sua carreira aqui na terra. Estava caminhando para ser preso, ser levado à cruz. E ele falou, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal, fiquem aqui e vigiem. E aqui está onde eu quero começar com vocês hoje, indo um pouco mais adiante, indo um pouco além. É o que Jesus vai começar a nos ensinar nessa manhã. Indo um pouco além, além do que? Além do comum, além do que era normal, além do que era costumeiro, além de onde a maioria das pessoas se achegam. Indo um pouco mais adiante, ele prostrou-se, orava, para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. Falando, Pai, tudo te é possível, inclusive, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas seja cumprida a tua vontade, não a minha. Eu entendo que muitas vezes, e na vida cristã a gente se encontra em muitos momentos dessa forma, a gente é levado por Deus a algum local, e a gente pode colocar isso como a nossa própria vida, existência, mas também na nossa parte espiritual, a gente é levado por Deus para um local e a gente se acostuma ali, a gente se acomoda. O ser humano ama conforto, é natural, a gente não está lutando aí desde sempre para ficar desconfortável, a gente ama um conforto. Conforto ele é maravilhoso, mas ele também é perigoso. Porque ele nos faz acomodar ali. E na vida, é constantemente requerido de nós que façamos um pouco mais. A vida ela funciona dessa forma, a gente tem que ir sempre um pouquinho mais adiante do que a gente já foi. É requerido de nós. E aqui a gente vê Jesus indo um pouco mais adiante. Ele estava, nesse momento, continuando o que ele deveria fazer. Como eu disse, era um momento difícil, era um momento que ele estava prestes a ser preso, ele seria açoitado, ele seria pregado numa cruz, ele seria morto, ele seria afastado do Pai e do Espírito Santo ali, ele se sentiria sozinho, seria um momento muito complicado. Mas nem por isso ele se acomodou ou ele retrocedeu. Ele continuou no que ele deveria fazer. Eu quero falar para você nessa manhã, você precisa continuar fazendo aquilo que você deve fazer. Isso chama-se perseverança, que a Bíblia nos ensina. Então Jesus, ele continua apesar da dificuldade e apesar de, porque apesar de é algo que todos os dias a gente acrescenta algo. Está acontecendo isso, ou vai acontecer isso, eu passei por isso, e sempre uma dificuldade. Mas apesar delas, a gente vence em nome de Jesus. Tem alguém aqui nessa manhã? Amém? Por isso, a gente vence em nome de Jesus. Apesar de qualquer coisa, Deus nos dá o quê? Nos dá solução. Provisão, libertação, cura, salvação e tudo. Jesus nos ensina isso. E em Lucas, nessa mesma passagem, diz que
chegando ao lugar, e é isso que me chamou a atenção, chegando ao lugar, esse lugar era um lugar comum. Chegando ali, disse: oro para que vocês não caiam em tentação. Orem por isso. Jesus se afastou deles a uma pequena distância. Nesse momento singular da minha vida, não adianta fazer o que eu sempre fiz, eu preciso fazer algo diferente. Até a oração dele ao Pai é diferente, ele termina da maneira como ele sempre fez. Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ao longo do seu ministério ele deixou isso claro. Não vim para fazer a minha vontade, mas vim fazer a vontade do Pai. Mas ele se abre, e é uma oração do coração uma oração mais profunda do coração de Jesus: Pai, se possível, afasta de mim isso, se tiver uma outra forma, uma outra solução. Veja, ele precisou se afastar, ele precisou sair do que era costumeiro. Isso aqui me chamou a atenção. Então eles vão ao Getsêmani, um local de parada, um local de oração, um local comum, um local agradável, um local onde eles gostavam. E o local agradável também me chama a atenção, porque é comum quando a gente chega num local agradável, quando você chega na sua casa, você logo tira seus sapatos, troca de roupa, põe uma roupa mais confortável. Vai na casa dos seus pais, na casa de parentes, já, poxa, que local confortável, já estive aqui antes, eu vou me acomodar aqui. A gente se sente em paz, a gente fica assentado naquele local ali, mas Jesus não se acomoda. Se Ele é nosso exemplo, se Ele é nosso mestre, isso tem que entrar no seu coração nessa manhã. Ele foi um pouco além de um local confortável, de um tempo na sua vida que às vezes está tudo em paz e tranquilo, mas não é somente isso que Deus tem para você ou que Ele está te chamando para fazer. Vocês estão comigo? É um ensinamento para nós sermos levados e direcionados pelo Espírito Santo de Deus para irmos mais adiante. O chamado do Espírito Santo de Deus para nós é sempre esse, o chamado de crescimento. Não se acomode, tem mais em mim. Aprofunde no meu conhecimento, aprofunde no relacionamento. Continua, persevera nessa corrida, nessa carreira chamada vida, continue nisso, firmes no poder do Espírito. Então é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, sobre ir um pouco além. E isso, queridos, é raro hoje. Vamos ser sinceros, fazer um pouco mais, numa geração de hoje, onde o povo não quer fazer nem o que deve fazer mais, você está pedindo muito para mim. Olhe lá, eu estou quase fazendo o que você está me pagando. É ou não é? Agora veja esse texto aqui, em Marcos 6,47. Jesus estava com o Pai orando e fala para os seus discípulos: vão adiante de mim, cruzem o mar, vão para o outro lado. E ao anoitecer, Jesus olhando os seus discípulos, orando com o Pai, ao anoitecer o barco já no meio do mar, Jesus estava sozinho em terra. Ele fala: eu preciso também cruzar. Eu disse aos meus discípulos: cruzem o mar da Galileia. E ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. É a sua vida em os momentos que não estão confortáveis, na dificuldade. E alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar e já estava a ponto de passar por eles. Esse texto também me chamou a atenção de novo, quando meditava nele. Jesus viu a dificuldade dos discípulos, mas havia uma ordem dele: vão por outro lado, vocês chegarão lá. Quando Deus fala para você fazer algo, pode ter certeza que Ele vai fazer com que isso aconteça, de uma forma ou de outra. Mas Ele estava a ponto de passar por eles. E quando eles viram Ele andando sobre o mar, tiveram medo, pensaram que era um fantasma e gritaram. Todo mundo aterrorizado. Mas Jesus imediatamente falou: coragem, sou eu, não tenham medo. Ele estava a ponto de passar por eles. E eu pergunto: o que você pode fazer para chamar a atenção de Deus? No dia a dia dessa dificuldade, de remando contra a maré, de Jesus perto de você, mas às vezes você não chamando a atenção dele, não recebe o que você quer. Em tantas vezes que a gente precisa verbalizar diante dele as nossas necessidades. Como deixar Deus saber que você precisa dele? Eu vejo Jesus testando os seus discípulos aqui. Vão por outro lado, eles chegariam lá. Era óbvio. Mas eu vejo ele testando eles. Eles estavam numa tempestade. Jesus sabia que eles precisavam dele desesperadamente, mas ele faz um movimento diferente. Ele não chega tão próximo ao barco, ele se afasta um pouco. Será que eles vão um pouco mais além?
Será que eles vão continuar indo mais adiante? Quando que eles clamarão a mim? Porque se há uma direção do Senhor, se há algo de Deus para a minha vida, eu quero ir mais além. Se há algo que Ele fala para mim que é necessário eu fazer, que seja cruzar esse mar, mesmo enfrentando dificuldades da vida, eu sei que com Ele eu vou mais além. Irmãos, eu não sei vocês, mas eu quero mais da vida. É uma vida. Depois a eternidade. Como vai ser lá, não sei. Nunca vivi para sempre. Lá eu vou descobrir. Mas aqui estamos nós. E como você está vivendo essa vida com o teu Deus? Eu quero mais disso aqui. Se há uma direção do Senhor para mim, eu preciso entrar nisso, eu preciso ir além. Eu preciso continuar, perseverar, amá-lo independentemente do que, amá-lo apesar de, crer nele, apesar de tudo que acontece. A pastora Rebeca acabou de falar aqui sobre o que ela passou e tudo, e eu me lembro. E eu, diferentemente dela, estava no quarto, às vezes reclamando com Deus, aquela coisa toda. Eu não podia estar em casa dessa forma. Eu chegava em casa de carro na garagem e ficava lá. De vez em quando passava a hora. Eu não podia subir do jeito que eu estava, precisava subir bem. Como é que eu ia subir bem? Na presença dele. E lá eu descarregava tudo. E chegava bem, chegava forte. Por quê? Porque apesar de, Ele me sustenta. Apesar de Ele me fortalece, apesar de Ele tem soluções para a minha vida, apesar de eu vou continuar nessa carreira que Ele propôs para a minha vida, apesar de você deve continuar, fala para a pessoa que está do seu lado, você deve continuar. Você deve continuar apesar de tempestade? Não. O que você precisa entender é o que você passa, o que você vive agora não é o fim, irmãos, não é o fim, ainda tem mais em Deus para a sua vida. Apesar de, é onde você clama por Deus. Nesse momento é onde você clama por Deus. Jesus está passando por mim, não pode passar de mim. Eu não vou deixar o Senhor passar de mim. Vem aqui, porque eu preciso do Senhor agora. Eu preciso do Senhor desesperadamente. Não importa, você vai levar uma noite inteira, como Jacó foi com o anjo. Eu não vou deixar você ir embora, a não ser que você me abençoe. Senhor, eu preciso do Senhor agora. Eles estavam indo além, eles estavam confiantes, estavam indo adiante, mas tem um momento que aí mesmo assim, você precisa buscar Deus. Eu preciso viver a minha vida, eu preciso fazer o que eu preciso fazer, eu preciso. Na nossa busca por um relacionamento com Deus, eu vejo que todos nós temos um local favorito. Todos nós, assim como pais e filhos, temos uma forma de relacionamento, uma maneira, um jeito. Uma fala, uma brincadeira, algo interno. Todos nós temos isso com Deus. Todos nós temos a nossa maneira favorita de encontrarmos com Ele, de o buscarmos, de relacionarmos, mas quando que a gente irá além nesse relacionamento? Quando que você se entregará um pouco mais para Ele? Quando você o buscará um pouco mais? A história dos 10 leprosos nos ensina algo muito importante sobre isso. Novamente a gente tem Jesus aqui em Lucas 17. Jesus em movimento, Jesus no seu trabalho, no seu ministério. Ele entra num povoado e ele é parado por 10 pessoas, 10 leprosos. Eles chegam para Jesus, ficaram a uma certa distância, porque assim era requerido. Por causa da lepra, tinha que ficar a uma distância. E gritam em alta voz, precisam de Jesus desesperadamente. Não adianta eu continuar vivendo dessa forma, eu preciso ir além, eu preciso fazer algo mais. Eu preciso ter um contato maior com esse Deus. Eles gritam para Jesus, Jesus, mestre, tenha piedade de nós. E ao vê-los, Jesus faz aquilo que era a lei. Ele não os cura de imediato. Ele fala, olha, a lei diz em relação aos leprosos, para confirmar que vocês estavam curados. Olha isso, ele libera uma cura sem acontecer naquele momento. Porque com Deus é assim, irmãos, a fé se cumpre, ela se materializa à medida que você continua. É quando você coloca a sua fé em ação e você não para, não desanima, você persevera. Ele fala, olha, para saber que vocês estão curados, vocês têm que se mostrar ao sacerdote. Era o que a lei exigia. E fala para eles, vão e se mostrem aos sacerdotes. E ao caminho, enquanto eles iam, eles foram purificados por obedecer aquilo que Jesus falou.
Assim como os discípulos indo além adiante do mar, vão além. Eu vou encontrar com vocês na outra margem. E eu te pergunto, o que Jesus está falando para você fazer hoje que você não tem feito por medo ou dúvida? Naquilo que você ora, que você busca, você faria como os leprosos? Ok, eu vou. Mas eu não estou vendo nada, Senhor. Mas continue. Continue. A fé só existe quando é colocada em ação. E eles vão e foram purificados. No meio do caminho, eu amo Deus por isso, porque Ele acrescenta ao longo do caminho. Enquanto você age com fé, Ele faz as coisas acontecerem. E eles foram, um deles olhou e falou, nó, estou curado. Voltou e louvou a Deus em alta voz. Quantos voltaram? 1. Eram quantos? 10. Tem alguma coisa que passa desapercebida aos olhos de Deus? Sim ou não? Nada. Vocês estão comigo aqui hoje de manhã ou não? Tem algo que passa desapercebido aos olhos de Deus? Nada. Volta prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu e era samaritano. E Jesus falou assim, peraí, não foram todos purificados? Eu sei quem eu sou, eu sei o poder que há em mim, eu sei o que Deus pode fazer, eu sei que eles foram de acordo com a minha palavra, e quando eu libero uma palavra, não há nada que faça com que isso não aconteça. Não foram 10? Onde estão os outros 9? Cadê os outros 9? Isso foi importante para Jesus, irmãos. Cadê os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse desse louvor a Deus, a não ser esse que é estrangeiro? A não ser esse que não está muito acostumado, acomodado no meu conhecimento, e às vezes está muito raso nesse meu conhecimento, nesse relacionamento comigo, por me conhecer que eu sei fazer, mas não existe algo mais profundo. Ninguém foi além, a não ser deste. Somente um foi além. Somente um fez algo a mais. E como eu falei, no mundo de hoje está pior ainda. Fazer o que você deve fazer é o mínimo. Irmãos, na vida tudo é assim. Eu vou fazer o que eu devo fazer, parabéns. Não fez mais que obrigação. E agora que minha filha chega para mim, papai, tirei nota boa. Eu falo, parabéns, minha filha, papai está muito orgulhoso. Mas isso aí é o mínimo, vamos embora, continua, não desanima. Ah, você é muito duro, sou não, a vida é dura. A vida é dura. E a gente tem que sempre fazer algo a mais, se você quer ter sucesso nessa vida. Um voltou. Um demonstrou gratidão. Agora presta atenção. Jesus não ordenou nada disso. Olha, vão lá e voltem. Vão lá, enquanto vocês forem, vocês serão curados. Quando isso acontecer, volte e demonstre a minha gratidão. Não. Ele não falou nada disso. Mas ele esperou que algo assim acontecesse. Quem entende isso? Quando você faz algo por alguém e você fala, poxa, não teve um obrigado. Ele esperava que isso tivesse acontecido. Eu sei o que aconteceu, eu sei o que eu fiz. Eu sei que houve cura. Eu sei que houve salvação. E queridos, prestem atenção em mim, a gente não pode jamais esquecer disso. Você não pode cair nesse erro em nenhum momento da sua vida. Nenhum momento da sua vida com Deus, de achar que a sua relação com Ele, que as bênçãos dele sobre a sua vida é devido. Não. O Senhor tem que fazer por mim. Peraí, que relacionamento é esse? Onde está falando para o Deus, Criador dos céus e da terra, que Ele tem que fazer alguma coisa por você. No meu relacionamento com Ele, eu sei que é Pai, o Senhor pode fazer e por favor faça. Eu sei que o Senhor pode fazer, mas por favor, eu preciso do Senhor e não o contrário. Por que às vezes a gente inverte isso? A gente inverte. Não, demonstre gratidão. Por isso que eu falei, quem tem aqui motivos de agradecer a Deus? Demonstre gratidão sobre cada dia que nasce, cada dia que se encerra, sobre a comida que você come, o carro que você dirige, a roupa que você veste, o banho que você toma, a cama que você dorme, a família que você tem. Não é possível que ao longo de um dia inteiro você não consegue ou passa um dia inteiro sem agradecer a Deus uma vez. Que relacionamento é esse? Eu agradeço a minha esposa por tudo que ela faz. Obrigado, Senhor. Oh, amor, a casa está maravilhosa. Toda hora que eu falo para ela, eu falo, nossa, que qualidade. Eu chego, está um cheirinho, eu falo, meu Deus, que coisa maravilhosa. E você não pode falar isso para Deus? Que te acorda e te desperta de manhã cedinho, e quão bom é quando você abre o olho e fala,
Glória a Deus, louvado seja o seu nome, por mais um dia de vida que o Senhor está me dando. E esse dia será melhor e mais maravilhoso do que foi ontem, porque esse é o dia que o Senhor fez para eu viver. Esse é o dia. Tem educação. Meu pai amado, que item raro hoje em dia. Onde que se ensina isso? Cadê os outros 9? Essa surpresa de Jesus me chama a atenção. Cadê eles? Não foram além? Não é possível que no meio de um relacionamento com a humanidade, eu vejo Deus, às vezes, será que eu tenho perdido isso com as pessoas? Eu entendo que não adianta você estar muito bem numa área da sua vida, porque tem gente também que é assim, em especial finanças. Está tudo bem, está tudo bem. Para aí. Ah, é? Vem comigo aqui. Não importa se tem uma área muito boa da sua vida e todas as outras estarem ruins. Não importa ser curado de uma doença ou qualquer coisa parecida e ficar com todas as outras doenças abertas, como doenças emocionais, que nos afetam no dia a dia, muitas vezes mais do que a doença física. Tantas dores emocionais, tristeza, depressão, angústia, ira, raiva, rancor, mágoa, falta de perdão. Meu pai amado, isso consome a gente por dentro. Isso rouba a alegria, isso te faz ser carrancudo. E Jesus veio para te dar liberdade sobre todas essas coisas. Para que você seja livre e veja a beleza da existência que Ele fez. Considere isso. Pessoas que pensam, o mundo é meu, eu acho do meu jeito, eu faço o que eu quero. Não, existem leis e existem responsabilidades. Uma grande questão das pessoas hoje é que elas acham que têm muitos direitos. Meu pai amado. Direito. Eu tenho meus direitos. Quantas pessoas não dizem isso? Tem meus direitos. Ok, você tem seus direitos, tá. Agora vamos falar dos deveres? Aí é onde todo mundo espinha. Todo mundo foge. Todo mundo se assusta, porque eu tenho meus direitos, mas eu quero falar com você sobre os seus deveres. Você pode ter seus direitos, mas você tem seus deveres. Não sei, queridos, eu fui criado dessa forma. Eu vejo que Deus nos colocou deveres, quando Ele nos deu a lei. Eu vejo deveres no ensino de Cristo Jesus sobre nós. E aí tem outra palavra da história de Deus, um outro exemplo, que nos conta sobre Noemi. Noemi, ela perde seu marido. Ela vive na terra de Moabe, ela era uma estrangeira da terra de Israel, vivendo em Moabe. Perde seu marido, ela tinha 2 filhos, perde também seus 2 filhos. Perde primeiro um, depois o outro. Ela é viúva, seus 2 filhos também morreram, ela se vê perdida. Fala, o que eu vou fazer? Ela chama suas noras, uma chama Orfa, outra chama Ruth. Chama elas e fala, olha, eu vou voltar para minha terra. Eu vou voltar para a terra de Israel, a minha terra natal. E nessa história, a gente vai ver uma diferença entre alguém que foi além e alguém que não foi. Alguém que fez algo a mais e entrou para a história da humanidade, de onde veio Jesus Cristo como descendente. Alguém que fez além. Tanto Orfa quanto Ruth eram moabitas. E pode ser que durante a sua vida elas tenham adorado outros deuses que não o Deus de Israel. Mas chegou o momento da fidelidade, chegou o momento dos deveres, não dos direitos. Chegou o momento da fidelidade, do trabalho, por que não dizer na hora do vamos ver, e agora que a gente tem que fazer algo? E agora que você tem que fazer alguma coisa, que você tem que tomar uma decisão? Olha o que aconteceu. Lá em Ruth 1,14 fala, elas começaram a chorar bem alto. Noemi chamou suas 2 noras e Orfa deu um beijo de despedida. Foi embora. Pedi ao marido, eu sou daqui, não quero, eu vou embora. Mas Ruth ficou com ela. Então Noemi aconselhou, falou, veja o que é comum e normal. Veja o que é mais costumeiro. Veja o que as pessoas estão mais acostumadas. A sua concunhada está voltando para o seu povo, para o seu Deus, volte com ela. Ruth, porém, falou, não insistas comigo que te deixe, e nem mais a acompanhe. Aonde fores eu irei, e aonde ficares eu ficarei, e o teu povo será o teu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Quão raro é encontrar pessoas que estão com você, como meu pai ama falar, pessoas que comem um sal com você. Quando a coisa está mais difícil, elas permanecem do seu lado e falam, eu ficarei com você e não te deixarei. Não insista que eu te deixe.
Aonde morreres, morrereis, ali serei sepultada. E que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Ruth foi além. Irmãos, Ruth foi muito além. Ela fez muito mais. E eu vejo que a gente não pode servir a Deus por causa do que Ele pode nos dar. Veja, essa mulher havia acabado de perder o marido. Não é essa vida de eu achar que tem um Deus aí que eu vou cultuá-lo e Ele vai virar o meu Deus supermercado, Papai Noel, que me dá todas as coisas quando eu preciso do meu jeito. Não. A gente deve servir e buscar a Deus porque a gente o ama. Posso ouvir um amém? Porque você o ama. E para tudo na vida é assim, você não casa para fazer alguma coisa pelo seu cônjuge, porque ele também tem que fazer para você. Que relacionamento é esse? É negócio? Se tu fez, eu faço. Não funciona assim, amor não é assim. Sua vida com Deus deve existir porque você o ama. É uma vida de gratidão eterna por tudo o que Ele já fez por você, de te dar a salvação. Assim foi com Jesus, Jesus foi além. Você tem que ir além nos seus relacionamentos, além com o seu cônjuge. Amor, irmãos, envolve renúncia, amor envolve esforço. Amor é sair da zona do conforto, amor é ir além. Amor é isso. Ruth não tinha a mínima ideia do que esperava ela na terra de Israel. Nasci aqui, cresci aqui, sou daqui, mas estou indo embora com você, minha sogra. Que história, hein, irmãs? E aí? Estou indo embora com você, minha sogra. Vamos embora, para onde? Não sei, não conheço lá. Era viúva. E o começo foi difícil. Oh, meu pai, como os começos podem parecer difíceis. Em Ruth 2:1 fala que Noemi tinha um parente da parte do marido, homem rico e influente, chamado Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: eu vou trabalhar, senão a gente não come. Vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Noemi falou: vá, minha filha. Ela começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Por acaso, entrou justamente na parte da plantação que pertencia a Boaz. Porque quando você vai além, pode ter certeza que Deus abre os caminhos para você. Ela vai bem na plantação de Boaz. Deus direcionou ela na época de dificuldade. E Boaz anota. Porque era uma currutela, era uma cidade pequena, era fácil de conhecer alguém. E ele olhou para os capatazes dos ceifeiros e falou assim: a quem pertence aquela moça? Ele falou: uma moabita, que voltou de Moabe com Noemi. Conta o que ela fez, conta o fato dela ter ido além. Olha o que marca as pessoas, porque eu sei que pessoas que fazem algo a mais, isso sempre se nota. Ela me pediu que a deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes, após os ceifeiros. Ela chegou cedo e está de pé até agora. Mulher trabalhadora, irmãos. Só sentou um pouco no abrigo. Então disse Boaz a Ruth: ouça, minha filha, não vá em outra lavoura, nem se afaste daqui, fique com minhas servas. Preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. E eu darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. E ela se inclinou, prostrada com o rosto em terra, e exclamou: por que eu achei favor aos seus olhos, a ponto do Senhor se importar comigo, uma estrangeira? E Boaz respondeu: contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra. Depois que você perdeu o marido, como deixou seu pai, sua mãe, sua terra natal, como você foi além. Quão bom é quando você encontra uma pessoa que vai além. Que seja para você casar, que seja para você ter como colega de trabalho ou funcionário. Quão bom é quando você tem pessoas que vão além do seu lado. E ele falou: que o Senhor lhe retribua por tudo que você tem feito. Que você seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, cujas asas você veio buscar refúgio. E ela disse: continue eu a ser bem acolhida, meu Senhor. O Senhor me deu ânimo na minha dificuldade. Encorajou sua serva, e eu sequer sou como uma de suas servas. Na hora da refeição, Boaz lhe disse: venha cá, pega um pedaço de pão. Aqui já estava acontecendo um romance. É o spoiler da história, eles casam, irmão, sabia? Vem cá, pega um pedaço de pão, molhe no vinagre. Quando ela se sentou junto aos ceifeiros, Boaz lhe ofereceu grãos tostados. E ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando ela se levantou para recolher, Boaz deu essas ordens aos seus servos:
mesmo que ela recolha entre os feixes, não a repreendam. Deixa ela à vontade aqui. Pelo contrário, quando estiver colhendo, tire para ela algumas espigas dos feixes, deixem cair para que ela recolha, não a impeçam. E assim Ruth colheu na lavoura até o entardecer, e depois debulhou o que tinha juntado, quase uma arroba de cevada. Como eu disse, por fim ela acaba se casando, ela tem a sua sorte restaurada, simplesmente porque decidiu ir além. O que você está perdendo ao longo da sua vida, dos seus dias, porque você está acomodado? O que você tem perdido de Deus, as bênçãos dele para a sua vida, por não estar mergulhando mais nele, mais profundo? Se você deseja por Jesus, irmãos, olhem para mim, se vocês que estão aqui desejam por Jesus, e seu relacionamento com ele for pautado em um dia na semana, meu Pai amado, você nunca experimentará as bênçãos existentes que são frutos desse relacionamento com ele. Da mesma forma que Ruth, ali no campo de Boaz, onde ela foi abençoada, somos nós nos campos de Deus, podendo ser ricamente recompensados. Ricamente abençoados. E tem uma última história para essa manhã, que é a história de Esther, que eu quero compartilhar com vocês. Existia um comandante do rei Xerxes chamado Amã, e esse Amã era muito cheio de si, muito vaidoso. E ele desejava por ser adorado pelas pessoas. Como é comum também isso no mundo. E Mardoqueu, que era um tio de Esther, não se prostrava para ele. Isso começou a incomodar Amã, e ele bola um plano de não somente acabar com a vida de Mardoqueu, mas de todo o povo judeu. E de repente, essa mulher vence um concurso de beleza e se torna a rainha do rei. E o rei não sabia que ela era judia. Ela havia escondido isso. Seu tio havia falado: não deixe ninguém saber que você é judia. Ela se torna a favorita do rei. Ela é alçada a uma posição de destaque. Mas Mardoqueu chega para ela e fala assim: minha filha, é muito fácil nesse momento da sua vida você se acomodar. E quando você se acomoda, problemas acontecem. E chega para ela e dá uma direção para que ela ajudasse o povo judeu. E ele falou para ela assim, em Esther 4:12, não pense que pelo fato de você estar no palácio do rei, de todos os judeus, só você escapará. Não viva uma vida em que você se dá bem e todos os outros se dão mal. Viva uma vida onde você leva as pessoas com você em crescimento. Cuidado. Olha esse conselho desse tio para ela. Não se acomode. Preste atenção nas coisas que você deve fazer. Preste atenção nos seus deveres. Quanto mais responsabilidade você tem, mais deveres. Não pense que está tudo bem na sua vida para você abaixar a guarda. Jesus falou: vigiem. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Esteja aqui orando para que não caia em tentação. Cuidado ao longo da sua vida. Não é porque você está na casa do rei que o inimigo não pode colocar em você um alvo. Cuidado. Não é porque você está na casa de Deus que o inimigo não pode te tentar. Cuidado. Tenha atenção. Fique atento. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala: fique atento. Fique atento. E Esther manda dizer ao seu tio: você está certo. Eu entendi a mensagem. Eu preciso ir além. Existe algo que eu preciso fazer. Eu preciso fazer algo a mais. Eu vou até o rei e eu vou falar com ele a respeito do meu povo. Não vai ser assim que vai chegar ao fim para nós, não. E em Esther 4:12 fala que Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer: não pense, pelo fato de estar no palácio do rei, que de todos os judeus você escapará. Pois, se você ficar calado nessa hora, isso aqui sempre foi algo que Deus me ensinou bastante. Se você não fizer, meu querido, não acha que não tem ninguém que vai fazer. Ele levanta alguém para fazer o que você não fez. Ninguém é insubstituível. Se você ficar calado nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Se você não fizer, alguém fará. Mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe não foi para este momento que você nasceu. E eu gosto da tradução que fala dessa forma. Porque essa aqui fala, não, quem sabe não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Você nunca sabe o momento chave da sua vida para a qual Deus criou você. Mas você nunca vai descobrir acomodado.
E Esther mandou essa resposta para Mardoqueu, falou: vai reunir todos os judeus que estão em Suzã, a capital do império. Jejuem em meu favor, vamos nos unir nesse propósito. Vamos fazer algo a mais. Se eu vou fazer algo a mais, vocês também vão fazer. Juntem-se comigo. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Tem algo importante que eu vou fazer que eu preciso de vocês. Eu e minhas criadas jejuaremos com vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei, porque quem entrasse na presença do rei sem ser convidado, morria. Era sério, irmãos. E se eu tiver que morrer, morrerei. Essa mulher se levantou forte. Eu vou fazer o que eu devo fazer. Se eu tiver que morrer, assim seja. O que estava em questão, que era muito sério. Você iria? Você faria algo dessa forma? Você tem se exercitado, e o povo hoje ama exercitar o corpo, mas o seu espírito tem sido exercitado ao ponto de você estar super musculoso espiritualmente, para um momento como esse, você falar: eu vou, eu faço, eu oro, eu ajo. Ou a preocupação nossa está só com o corpo e com a alma? E aí, queridos? Porque eu não sei se é lavagem de dinheiro que está acontecendo, mas tem academia demais nas ruas aí, meu pai amado. Que tanto se busca? Se isso é perecível, mas o que está dentro é eterno. Para este momento você nasceu. Quando vai ser este momento? Você saberá discernir no Espírito. Se eu tiver que entrar na presença do rei, meu Deus, se alguém entrar ali sem ser convidado, se o rei não estendesse o seu cetro, a pessoa poderia morrer, é sério. E Esther decide fazer, não foi fácil, ela fala: jejuem comigo, eu preciso me preparar espiritualmente. Eu preciso me preparar para este momento. Eu preciso me preparar, porque quando eu passar por situações difíceis e ruins da minha vida, eu sei que mesmo ali eu posso contar com meu Deus, e mesmo ali eu terei vitória e salvação. Mesmo ali, ela agiu com ousadia, ela foi além. E quando você vai além, você tem resultados. Sempre que você vai além, quando você busca Deus e se prepara e faz algo mais, você tem resultados. Chegou o tempo. 3 dias depois, ela vestiu seus trajes de rainha. Ela devia ser uma mulher bem bonita. Ganhou um concurso de beleza, imagina, irmão. Dentro de um império, o rei tinha acesso às mulheres do mundo inteiro. Ela se veste bem, ela se perfuma. Toda bonita por fora, mas por dentro imagina o coração acelerado. Chegou na porta do rei, olhou para ele. O rei estava no trono, de frente para a entrada. Foi uma olhando para o outro nesse momento. E quando ele viu a Esther ali, toda bonita por fora, mas tão forte por dentro, ele teve misericórdia dela e estendeu o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se aproximou, tocou na ponta do cetro. O rei falou assim: o que foi, rainha? Por que você está com essa cara? O que está acontecendo dentro de você? Qual é o seu pedido? Mesmo que seja metade do reino inteiro, será dado. Ela abriu o caminho para o que ela precisava. O que esse convite parece? O que esse convite faria com você? Pede o que você quiser. Metade do reino eu te dou. O que você quiser. Qualquer coisa. Eu sei que muitas pessoas, infelizmente, abririam mão de quem são aqui. Como acontece, em especial na política, nos negócios. É muito fácil. Vamos embora. O que é para fazer aí para a gente ganhar mais? Eu sei que em momentos como esse tem pessoas que entregariam tudo. Abririam mão de princípios, de criação, de ensinamento de pai e mãe. Perderiam tudo em momentos como esse aqui. Só que ela tinha um propósito. Não, eu tenho que ir além. Ela respondeu ao rei: rei, se for do teu agrado, venha você e Amã, que eu tenho um assunto com esses caras. Venha a um banquete que eu vou preparar. Em outras palavras, ela fala assim: o que eu tenho para conversar com você, meu rei, com o Senhor, é muito importante. Para ser tratado aqui como qualquer assunto. Não. Coisas importantes devem ser feitas de um jeito especial, não podem ser feitas de qualquer jeito, de qualquer maneira. Não, venha ter comunhão comigo, eu quero ter comunhão com o rei. Eu preciso ter comunhão com o rei dos reis e senhor dos senhores. Em coisas importantes, em causas difíceis e impossíveis, eu preciso ter um relacionamento com ele, onde eu posso pedir e ele me atender. Venha ter um banquete comigo. O que ela precisava, irmãos, metade do reino não atendia. Tem coisas que a riqueza não resolve.
Tem coisas que o dinheiro não ajuda. É sério. Eu preciso do favor do rei. Favor é uma coisa muito diferente de dinheiro. Eu vejo quando Moisés se relacionava com Deus, Deus chama Moisés de amigo. Moisés sempre próximo de Deus, Deus próximo dele. Moisés fala, se eu achei graça, se eu tenho favor diante do Senhor, eu quero te ver. Essa é a oração, se eu achei Deus, diante do Senhor, favor, se a minha vida te agrada, se o meu coração te agrada. São coisas que você ganha somente quando você é próximo. Esther prepara tudo. E o rei tem uma noite, um momento, o rei tem uma presença tão agradável ali, uma experiência tão agradável na presença dela, que ele repete, e eu vou encerrar a nossa história de hoje aqui, que faz o que ela pediu. Então o rei e Amã foram ao banquete com a rainha Esther e estavam bebendo vinho no segundo dia. Essas festas antigas eram boas, elas não duravam horas, duravam dias. Imagina, vem para um banquete, quanto tempo? Eu vou levar mala, 7 dias na minha casa. Imagina. Hoje em dia tem gente que recebe gente em casa e já põe a vassoura atrás da porta. Você tem 10 minutos aqui dentro. Dá licença. Quando está bebendo vinho no segundo dia, o rei perguntou de novo, rainha Esther, qual é o seu pedido? Eu já estou apaixonado, minha filha. O que você quiser que eu te dou. Fala para mim o que está no teu coração, o que está te incomodando. Qual o desejo, mesmo que seja metade do reino? E ela falou assim, se eu posso contar com o favor do rei, não é dinheiro, é relacionamento. Não é dinheiro, é proximidade, é favor, é graça. Se eu posso contar com isso, eu posso contar com isso, rei. É isso que eu preciso. Poupe a vida, a minha vida e a vida do meu povo. Esse é meu pedido e meu desejo. Porque fomos vendidos para destruição, morte e aniquilação. Se apenas tivéssemos sido vendidos como escravos, escravas, eu ficaria em silêncio. Que nenhuma aflição como essa justificaria perturbar o rei. E Xerxes perguntou, quem que se atreveu a fazer algo assim? Onde é que está ele? E ela fala, o adversário inimigo é este aqui, Amã, esse perverso. Diante disso, Amã ficou apavorado da presença do rei e da rainha. Furioso, o rei se levantou, deixou o vinho, saiu dali, foi para o jardim do palácio. Amã, percebendo que o rei havia decidido condená-lo, ficou ali implorando pela sua vida junto à rainha Esther, e o rei volta ao salão do banquete, viu Amã caído sobre o assento onde Esther estava reclinada. Esse povo comia meio deitado, meu povo. É diferente da gente comer em pé. Ele estava ali deitado em cima dela. Olha que cena. É o que o texto fala. Ele viu Amã caído sobre o assento e falou assim, não é possível. Chegaria ele ao cúmulo de violentar a rainha na minha presença e em minha própria casa. Mal o rei terminou de dizer isso, alguns oficiais vieram e encapuzaram Amã. Um deles, chamado Harbona, que estava a serviço do rei, disse, há uma forca que esse Amã havia feito para matar Mordecai. E todo mal que o inimigo planeja contra você, Deus transforma esse mal em bênção. Quem pode dar glória a Deus por isso? Olha que coisa mais maravilhosa. E esse cara fala assim, esse Amã, ele fez uma forca de mais de 20 metros de altura no quintal da casa dele. Ele fez para Mardoqueu, que intercedeu pela vida do rei, que foi alguém que o rei estava honrando. E o rei falou, enforque-no nela. Assim Amã morreu na forca que tinha preparado para Mardoqueu. E a ira do rei se acalmou. Olha o resultado de quando você vai além. De quando você faz algo a mais. De quando... Que coisa preciosa. Em Esther 8:1, fala que naquele mesmo dia, o rei Xerxes deu à rainha Esther todos os bens de Amã, o inimigo dos judeus. O rei havia falado, se você quiser resolver a sua vida agora é fácil. Quer dinheiro? Toma. Quer o reino? Toma. Não, o que eu preciso é algo muito maior. O que eu preciso é algo eterno, o que eu preciso é algo espiritual, o que eu preciso é salvação para o meu povo. O que eu preciso é ir além pela minha vida, pelo meu ministério, pelo meu Deus, pela minha casa, pelo meu casamento, pelos meus filhos, pelo meu negócio. Eu preciso ir além. Quando você vai além, é isso que Deus faz. Tem coisas, irmãos, que a gente não precisa nem pedir que serão acrescentadas, como Esther não pediu isso. Porque Jesus disse, busquem, pois, em primeiro lugar. Vão além nessa área. Vão além em buscar o reino de Deus, o meu governo. Vão além em buscar a minha presença. Vão além em buscar a minha justiça. Vão além em buscar o que é certo. Vão além em fazer o que é certo. Vão além nos deveres. Vão além nas responsabilidades. Vão além nessa área. E aí sim, todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Eu acho que é esse coração
que Ele deseja que você saia daqui nessa manhã. O coração de alguém que vai além da presença dEle, pode ter certeza que Ele acrescentará tudo que você precisa e muito mais. Muito além. Porque Ele faz muito mais, Ele vai muito além de tudo aquilo que a gente pensa, imagina, sonha, deseja. Porque Ele é um Deus maravilhoso. E eu quero te convidar a orar nisso. Nesse coração onde você cumpre o que é necessário, continua no que é necessário, vai além apesar de, e pode ter certeza, irmãos, que Ele estará com você para sempre. Todo mal que o inimigo tentar contra você, Ele transformará em bem. Ele te guardará, Ele te protegerá, e você terá muito mais do que tudo que você jamais pediu ou imaginou. Vamos colocar em pé? Vamos um pouco mais além com Deus nessa manhã. Enquanto a gente louva, se essa mensagem tocou no teu coração, eu quero te convidar a essa entrega. Eu quero te convidar a sair desse local de comodismo. Que seja algo que está relacionado à religião, algo relacionado à frequência, algo relacionado a estar aqui. Irmãos, estar aqui ou não é muito bom, a gente cumpre o mandamento de Deus, não deixar de congregar, mas não é isso que salva. É algo muito mais profundo, irmãos. É o coração no qual somente Ele vê. É lá que eu quero que você chegue nele nessa manhã. Ir além aqui dentro. Pai, o que eu estou precisando ir além na minha vida? Em que área que eu estou precisando fazer um pouco mais? Ore a Ele nesse momento. Em nome de Jesus.